Mais um podcast de contadora empresário contábil. Eu me chamo Danilo. E eu me chamo Ana Júlia. E é um podcast que vai levar você da parte operacional para a parte de gestão, cara, que é o mais importante de tudo, né, Ana Júlia? Ser verdadeiro empresário contábil. Isso, tem muito contador que ainda fica ali na operação, é difícil de operação, tem jeito. A muito operação difícil. É muito complicado. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que é um tabu para todo escritório de contabilidade, para qualquer empresa de contabilidade. Montagem de um processo comercial, de um departamento comercial, cara, que é uma dor de qualquer escritório de contabilidade. Inclusive é uma dor aqui também, nosso da Advance Contabilidade. E eu trouxe aqui uma especialista nisso, uma especialista aqui, porque aqui é mão na massa, tá? Eu trouxe a Ana Júlia. A Ana Júlia, ela foi contratada. Há quanto tempo que você trabalha na Advance Contabilidade? Já vai fazer um ano. Então, pronto, agora trouxe aqui a Ana Júlia, ela é uma vendedora assim na veia, cara. Ela é vendedora na veia, mas ela é contadora? Não, não sou contadora. É técnica contábil? Não. Já trabalhou no escritório de contabilidade? Não. Então é isso, gente. Tá vendo, cara? Olha só, então a Advance Contabilidade apostou em montar um departamento comercial. E aí escolhemos uma pessoa que não tinha nada a ver com contabilidade, porque é muito difícil às vezes você achar um contador vendedor mesmo de formação, cara, é mais técnico, né, cara? E eu trouxe aqui a Ana Júlia hoje para a gente conversar um pouquinho das dificuldades dessa montagem do departamento comercial, o que ela está achando disso, né? O que ela viu assim de desafios, as metas. E ela entrou no mundo dos contadores, ela já foi para evento, está indo agora para a Conta Azulcom, não sei quando é que esse episódio vai sair ou não, né? Mas ela começou a entender esse mundo contábil, ela fez muitos cursos, a gente vai conversar um pouquinho aqui da trajetória dela, né? Quem é ela e como é que ela começou a estudar e o que ela já fez e o que ela está vendo desse mercado aí de departamento comercial para escritório contábil, cara. Então vamos lá, Juliane. Juliane, como é que você caiu na Advance Contabilidade, cara? Vamos lá. Então, pessoal, como o Danilo falou, é uma grande dor, né, dos contadores essa questão de montar um departamento comercial e muitas vezes não só montar, mas ele também fazer a parte do comercial. Porque principalmente quando a gente fala de contabilidade, tem muito contador ainda que é exatamente o que a gente está falando, que ele está querendo sair da operação. Mas ainda assim ele precisa estar ali na operação para estar resolvendo muitas coisas, né? Principalmente algumas coisas muito pontuais, alguns clientes mais complexos. Mas o que eu comecei a enxergar, né? A primeira coisa é tentar não ficar 100% ali dependente do Danilo. Mesmo que eu ainda seja muito dependente dele para muita coisa, principalmente na parte técnica, né? Ainda tem ali a equipe que pode me auxiliar. É porque você não conhece nada de contabilidade. Exato. Gente, ela não sabia o que era simples, ela não sabia o que era lucro presumido, ela não sabia o que era ISS, ICM, nada, ela é comercial. Aqui a gente tem nossos parceiros, né, do pessoal aqui do grupo da DPG. Eu comecei fazendo um curso ali deles, né, sobre a parte de vendas para a contabilidade em si, mas eu fiz muitas pesquisas por fora. Então, comecei a buscar ali o que era o básico da contabilidade mesmo para mim poder entender. Então, a parte de simples, tributação, abertura de empresa, que é o que mais os clientes vêm querendo hoje em dia saber, né? Quem é MEI, como é que ele faz sobre questão de faturamento, e aí o que a gente começou a pensar juntos aqui? Aqui na Advance Contabilidade, a gente criou uma esteira de serviços que a gente transformou em produtos. Por quê? A gente tem aquele cliente que o Danilo até fala que é o PJ, e tem um cliente que já tem uma estrutura maior, né? Foi criado aí o PocketCom, que me ajudou muito nessa parte de vendas. Por quê? Porque a gente simplificou para um cliente ali que não tem uma operação tão grande, que não tem... É o cara que fatura ali entre 15 a 20 mil por mês, que faz prestação de serviço, como advogado, como nutricionista, como alguns médicos que estão iniciando na carreira agora, e simplificou bastante porque a gente colocou 3 planos, né? Voltado ali com o basicão mesmo que ele precisa da contabilidade. Também é um ticket que não é tão alto, até porque ele não vai demandar tanto da contabilidade assim. E foi algo que me ajudou também nessa parte do conhecimento. Então, a partir do programa Pocket, né, que é o início ali que eu falo, né, da contabilidade, porque quando ele começa a crescer, por exemplo, o exemplo de um médico, se ele começa a emitir muita nota fiscal, começa a faturar muito, ele já não é mais um Pocket. Aí ele entra no
na Advance Contabilidade mesmo, que eu falo, né, que é uma contabilidade ali mais robusta. Ele vai precisar de algumas questões mais técnicas e um suporte um pouquinho mais personalizado. Não que ele não tenha na parte do Pocket, ele tem, mas a demanda mesmo da empresa dele começa a aumentar e ele precisa realmente de mais questões ali, mais apoio, né? E aí, em base, o que eu fiz? Realmente, o estudo ele não para. A parte do comercial, para mim, para contabilidade, eu já trabalhei em vários nichos. Eu acredito que para contabilidade é o mais difícil de todos. E é por isso mesmo que o contador e os escritórios de contabilidade têm essa dor, em parte mesmo, do comercial. O que eu acho que seria ali o primeiro ponto que você que quer implementar um comercial, uma pessoa que te ajude no comercial da sua empresa? Primeira coisa, montar um treinamento com o básico que ela precisa saber ali, sobre Simples, sobre tributação, sobre abertura de empresa, quais são os principais tópicos que uma pessoa que quer abrir uma empresa precisa, dependendo do nicho, dependendo se ele é prestador de serviço, se ele é médico, o basicão ali, né, que ele precisa entender. Ele com esse treinamento, ele vai precisar ali, quem sabe, adaptar algumas coisas para ele realmente fazer a parte do comercial. Tem que ter um funil, né? Então, ali eu faço toda a parte de, por exemplo, entrei em contato com o cliente, peguei as principais informações, montei uma proposta. A gente sempre busca levar o cliente para uma reunião no Meet. O Danilo também sempre gosta que a gente faça essa reunião, até porque dependendo ali do que o cliente estiver passando, a gente personaliza ainda mais um pouco a proposta dele. A gente precisa realmente entender o que ele está precisando, qual é a necessidade dele, se ele está vindo de outra contabilidade, por que ele está vindo de outra contabilidade, por que ele quer trocar, ou se ele nunca teve um contador. Realmente ali a reunião é muito importante, principalmente nessa parte da contabilidade, porque a gente define ali os detalhes. Porque às vezes o cliente fala assim, eu só quero a proposta. Aí você manda ali a proposta, aí acabou. Ele tá vendo ali preço. Tem muito cliente ainda assim que pede para mim só a proposta, e eu mando, mas ainda assim eu falo, olha, você vai fazer uma pesquisa no mercado e você vai encontrar vários valores. Inclusive, a gente tem várias contabilidades online aí que coloca preços bem abaixo. Só que é aquele negócio. Quando a gente fala sobre contabilidade e contador, a gente está falando sobre confiança. O cliente, ele não vai, por exemplo, sair de uma contabilidade ou trocar de um contador só por conta de preço. Ele vai pela confiança também. Muitas vezes, quando os clientes vão por preço, eles tendem a se arrepender. E voltam, né? E aí, ou eles voltam para o contador... Todo mundo que já passou por isso. Teve cliente que perdeu e depois ele voltou. Exato. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um cliente de abertura de empresa que não tem muito essa noção, eu tento colocar isso na cabeça dele. Tento conscientizar que nem tudo é sobre o preço do contador, que lá na frente também isso pode trazer custos adicionais para ele, dependendo do serviço, que às vezes pode ter algum erro, ou não pode ter uma atenção tão devida conforme a necessidade dele, e que às vezes o barato pode sair caro lá na frente. Então, eu tento conscientizar ele dessa parte e levar ele para a reunião. Para mim, o atendimento é uma das coisas mais importantes, é você criar esse relacionamento com o cliente, criar conexão, porque é isso que vai fazer ele tomar a decisão. E ali o pós-reunião também, né? Que aí a gente fala que é o follow-up. A gente tem ali o contato. Olá, por exemplo, olá, senhor Danilo, tudo bom? O senhor deu uma olhada na proposta? O senhor teve um tempo de visualizar? O senhor está com alguma dúvida? O senhor tem algum feedback? Porque dependendo também ali do tempo que eu faço o follow-up com ele, eu consigo entender se às vezes ele está com alguma dificuldade ainda em questão de preço. Porque, por exemplo, às vezes quando é um cliente de abertura de empresa, ele tem vários custos. Não só da parte do serviço da abertura de empresa que a contabilidade vai fazer, mas algumas taxas, por exemplo, que ele tem que pagar, adicionais. Então, assim, quando a gente coloca para o empresário num aspecto geral, ele paga muita coisa. E às vezes ali um detalhe que você mexe na proposta faz ele fechar com você. Gente, olha só que interessante, cara. Eu vou botar aqui a minha experiência, tá? Total nisso aqui, tá? A Advance Contabilidade já tem 30 anos de mercado, quase já, e a gente não tinha um comercial, como toda outra contabilidade era muita indicação. Sim. E a gente se aventurou nessa parte, cara, vamos procurar um comercial, vamos ver se isso vai dar certo, vamos ver se isso não vai dar certo. Aí lá atrás a gente contratou uma agência, foi a DPG.
E a Marta, que é a CEO da agência, ela já tinha me falado, Danilo, você precisa de alguém específico para isso, cara. Eu falava, eu vou fazer, não vai dar conta. É um departamento, é uma coisa nova, é alguém que tem que respirar isso, alguém tem que comer isso, tem que ficar o dia inteiro nisso, você não vai dar conta. E no começo eu tentei fazer, realmente eu não consegui, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu não tenho só comercial para fazer. Se eu viver só de comercial, eu faria só comercial, mas não é assim que funciona. E aí foi quando a gente começou, e aí ela sempre me falou, Danilo, você contratar uma agência para te auxiliar no departamento comercial e você não tem uma equipe para isso que fazer treinada, não vai adiantar. E realmente foi jogar dinheiro fora ali atrás. Tá? Nesse meu período a gente não desistiu. Eu falei assim, Marta, então eu vou procurar alguém, né, que tem um perfil de comercial. Foi aí que entrou na Júlia, né? E a Marta, cara, é muito bacana a Marta, ela falou, Danilo, o perfil do comercial é esse. Então a gente contratou uma agência, que acho que foi Emprega Brasil, Emprega Mais, que acho que a Marta também usava lá em São Paulo, é uma agência de seleção no Brasil inteiro, depois quem quiser ir, comenta aqui embaixo que eu passo o contato, não tem problema nenhum. Tá? E a Marta conversou com a agência e falou, agência, eu quero um perfil desse, assim, assado. Que é um perfil muito comercial, tem aquela disque, né? Tem um disque lá e aí você vê quem é o perfil, um cara arrojado, que gosta de desafio, né? E aí ela, na época, arrumou 2 ou 3 entrevistas e eu entrevistei a Ana Júlia e tinha outra também que também a gente entrevistou. E foi uma entrevista, cara, muito engraçada para mim, por quê? Cara, porque é uma entrevista de comercial, que tem que ter meta. Ah, você batia a meta? Você tinha meta? Como é que era? Não tem nada a ver com a área contábil técnica. Então, cara, é uma entrevista que quando eu acabei, eu falei, cara, que coisa maluca essa entrevista. Porque é isso, né? Porque o comercial é meta, é não sei o quê, é quantas ligações. Ah, eu dava 50 ligações por dia, 100 ligações por dia, eu fazia assim. É diferente essa entrevista, né? E eu fiquei perdido nela também. Sincero, nunca fiz isso, né? Mas a gente contratou a Ana Júlia, cara, e ela chegou com um gás muito diferente do que do escritório de contabilidade. É um gás que, pô, vamos, eu quero ligar, eu quero não sei o quê, como é que é? E eu me lembro que a Ana Júlia, nos 3, 4 primeiros meses, ela ficou estudando demais sobre contabilidade. Ela via vídeo no YouTube, ela via Anderson Hernandes, ela via Pedro Nery, ela via Altair. Ela falava, Danilo, esse cara aqui é fera. Eu olhava, era Anderson Hernandes. Eu falei, o cara é fera mesmo. E ela viu eu acho que ela viu mais vídeos do que eu na minha vida já, porque ela ficava o dia inteiro, porque isso é aprendizado, e ela não sabia nada de contabilidade. Você trabalhou na CIA, mas aonde? Trabalhei na CIA, trabalhei numa gráfica, trabalhei numa corretora de seguro, sempre na área de vendas. Sempre em vendas, né? Então, cara, ela ficou 3, 4 meses, até hoje ela ainda assiste muito vídeo, porque ela tem que entender todo esse mercado contábil, né? Ela não sabe contabilidade, mas ela tem que entender todo esse mercado contábil. E para mim também foi uma aprendizagem muito grande. Então, a ADPG começou nesse auxílio de treinamento com ela, então para a gente foi muito importante, porque dá um norte muito bacana nisso na gente, né? E a gente começou a fazer algumas técnicas de venda. Exemplo, a gente começou, primeiro a gente tentou algumas ligações para saber como é que estava e fazer uma venda ativa. Pô, não foi muito legal, os clientes não gostavam disso, né? Que a dedicação e tal, pô, então a gente parou com isso. Agora isso foi a nossa experiência, mas eu ainda consegui, eu acho que foi 2 primeiras vendas, foi uma cliente em específico, que ela é bem antiga daqui da Advance. Ela me indicou, na verdade, uma pessoa da família dela. Para abrir a empresa? Ele estava precisando, que é aquele do agro que entrou tanto para o BPO quanto para... Foi o primeiro cliente. Olha, que legal, tá vendo? Mas pra gente não foi muito bom. Tipo assim, cara, os clientes não gostavam e a gente parou. Aí a gente começou, de repente, falar, cara, vamos pela internet. Começou a chegar muito lead pela internet, mas lead muito, tipo assim, com ticket muito baixo, na verdade. Exatamente. Que não é o ticket da Advance Contabilidade. E então, o que a gente estava com dificuldade para poder vender. E o que é que eu aprendi, tá, cara? Olha só que interessante, tá? Cara, eu totalmente leigo de tudo, não sei de nada, né? Assim, de marketing, de venda, não entendia nada disso, né, cara? E aí eu falei, não, deixa eu me juntar mais com a Ana Júlia, com a DPG, que eu preciso entender. Aí o que é que eu entendi nesse meio todo, cara? Uma diferença básica de Instagram e Google. Cara, Instagram você mexe com desejo. É desejo, a pessoa ela tem desejo. Exemplo, eu desejo, sei lá, ser bonita, aí fica seguindo maquiador. Eu gosto de comer, eu desejo comida, aí você segue restaurante. Eu gosto de visitar lugares diferentes, aí você vai seguir aqueles caras que ficam desbravando São Paulo, Brasília. É desejo. O Google é necessidade. E a gente bateu a cabeça com isso no início, até entender isso, o Google é necessidade. Eu quero um contador. Cara, ninguém deseja um contador. Ninguém acorda um dia de manhã e fala, mas eu queria tanto um contador. Não tem isso, cara. Porque é obrigação. Tanto que se você pegar qualquer Instagram de contador,
Cara, quem segue contador é contador. Verdade. Porque às vezes o cara se gosta do cara, o cara tem empresa bacana, o cara está iniciando, ele quer ser aquele contador. Você pega ali o Anderson Fernandes, pega o Altair, é todo contador, cara. É verdade. Por quê? Cara, a gente se espelha neles e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ninguém vai no Instagram e fala, eu quero um contador. Aí vai no Google. Aí tem toda uma jornada do cliente. Ele vai no Google, vê se está lá. Pesquisa, aí de lá você vai para o Instagram para confirmar, para ver se aquela empresa existe realmente, e depois você vai no YouTube para dar autoridade. Então tem esse negócio. Então o nosso primeiro trabalho, que foi um trabalho muito difícil, foi colocar a Advance na primeira página do Google. Que a gente ainda está lá. Depois você precisa lá, põe lá, contabilidade em Brasília. Cara, a gente está ali na primeira página, a gente vai para a segunda. Então por quê? Porque, cara, o lead vem de lá. Né? Então, essa questão de contabilidade, então a gente até custou. E quando vinha de lá, realmente, era muito baixo os tickets. É bem cara, baixo. é cara que está entrando, é cara que ainda não sabe o que tem que fazer. Tá com dúvida. É o PJ. Foi daí que a gente criou aí, e aí junto com a Ana Júlia, um produto específico para eles, que é um produto de entrada, onde a tendência é o cara crescer e ele migrar para a Advance Contabilidade. Tá? Mas esse foi o nosso primeiro desafio, cara. Produto de entrada. Vamos entender esse mercado, né? Vai dar certo? Não vai dar certo? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Se vocês querem ter um comercial realmente, eu quero ter um comercial, contrate alguém para fazer. Sabe por quê? Porque eu aqui trabalho, vejo o dia todo a Ana Júlia ali trabalhando. Gente, é muita coisa, cara. É muita coisa para fazer. E na base também de testar e praticar, testar e praticar. E demora, né? Nunca vai ser uma coisa também 100%, até porque as coisas mudam o tempo inteiro. E a gente tem que estar atento ao mercado exatamente para poder acompanhar. Porque o cliente hoje, ele não, igual eu estava falando para vocês, ele não vai mais pelo preço, às vezes ele também não vai só pelas premiações, ele vai por todo um contexto, sabe? E para ele tomar essa decisão de contratar uma contabilidade, ou de trocar de um contador, para ele aquele negócio ele ainda fica um pouco assim inseguro. Só que é aquela coisa, é um trabalho que você faz ali, você tem que ter uma constância. Se você conseguir fechar com o cliente, muito dificilmente ele vai sair da sua empresa depois. Então, é aquele negócio que eu até comentei para vocês. Às vezes, por exemplo, se o cliente está tendo muito custo e ele é uma abertura de empresa, já aconteceu demais, e o Danilo sabe, e o pessoal da diretoria financeira às vezes briga com a gente de desconto, mas, por exemplo, dá um desconto de 30% nos 3 primeiros meses do cara que vai estar com a gente comercial aqui. Que vender, cara. Ele vai fechar. É muito difícil ele não fechar. Se ele já tivesse gostado, por exemplo, da proposta, do atendimento, da parte do marketing da empresa, do Instagram, do Google, ele vê a avaliação, ele fala assim, cara, às vezes é só por conta desse valor aqui que tá um pouco puxado para mim. Aí a gente dá um desconto. Ele fecha, entra na nossa base. Gente, e tipo assim, o que é que eu imagino muito, tá, cara? Eu só preciso colocar o cliente aqui dentro, porque quando eu coloco, aí eu encanto ele. Exato. Aí eu encanto ele. Semana passada, a gente perdeu uma venda que a Ana Júlia falou assim, poxa, não acredito que eu perdi essa venda. Que foi um cara, ele tinha uma empresa para cá, ele não ia faturar durante 10 meses, durante o ano ele ia faturar só 2 vezes praticamente. Ele tinha 2 CNPJ, né? Um que era uma empresa que já estava aberta e uma outra que ele já tinha, que não tinha tanta movimentação, que ele fazia 2 transações ali no máximo, 2 vezes no ano. A gente montou para ele toda a proposta, a gente mandou para ele, aí ele achou mais o valor caro, falou, não, e tal, não sei o que, ele sumiu. A Ana Júlia me procurou, eu falei, não, Ana Júlia, então vamos remontar para ele a proposta. A gente remontou a proposta para ele, depois que a gente entendeu que durante um ano ele só ia funcionar 2 vezes com a empresa, com alguma nota fiscal, e quando a gente foi mandar para ele a proposta, quando a Ana Júlia chamou ele novamente, o que é que ele falou? Ele falou que tinha gostado muito, a gente queria realmente ter fechado com a gente, mas ele já tinha fechado, porque ele conseguiu, na verdade, um valor só para as 2 empresas. Então, cara, é isso. Tipo assim, a gente tem uma certa dificuldade de marcar reunião às vezes. Cara, gente, é impressionante. Quando o cara vem pelo WhatsApp, ele tá falando com você e mais 3 ao mesmo tempo. E muitos clientes são sinceros. Eles falam, tô fazendo cotações. E outra coisa também, gente, porque também é importante ter comercial. Se você falar, eu vou investir na internet, eu vou investir no Google, gente, é rapidez. Tem que ser muito rápido. O cara, ele vai fechar praticamente com quem atende ele naquele momento. É impressionante. Se você passou 1 hora para ver aquela chamada, já era. O cara já fechou com outra pessoa. Porque vendas também é baseado nas emoções. E aí a gente pode entrar independente do nicho. O cliente, ele tá emotivo. Você tem que fazer ele tomar a decisão logo. Porque se você esfriar muito, se você deixar ele esfriar, aí para ele tomar a decisão, então ele já tomou com uma outra pessoa ou com seu concorrente. Que foi mais rápido. Então, olha só, cara,
todo o universo que a gente da contabilidade tem que aprender, coisa que a gente não sabe. Cara, é uma prestação de serviço, é difícil. Eu ainda acho que os maiores tickets nossos são de indicações. Eu acho que esse ramo é muito Sim. bom ainda de você ir conversar. Inclusive, o tempo dele vir para a contabilidade demora mais. Os tickets maiores, você não conhece um cara hoje e amanhã ele vem para a sua contabilidade. Não vem. Você conhece ele, aí você começa a ficar amigo dele, começa a conversar. Cara, dá 6, 7 meses ele fala, pô, Danilo, me faz uma proposta lá da tua contabilidade. Então é relacionamento, é conexão, não tem jeito. Esses que vêm pela internet, realmente, é um ticket mais baixo. Raramente, a gente já pegou alguns tickets altos, tá? Mas é muito raro. Mas, cara, é uma realidade nossa no mercado. Exemplo, gente... PJ, tá? Um cara que é do TI ali, o cara que é um arquiteto, o cara que é um representante comercial, né? Tem muito aquele cara que vende corretor. Cara, é um cara que fatura aí 10, 15 mil reais, o cara não vai te pagar jamais um salário mínimo, não vai mesmo, cara. Então isso é uma realidade do mercado. É verdade. Você quer entrar nesse mercado, tem que fazer dessa maneira, você tem que ter um ticket de entrada ali, um produto de entrada, que é o que a gente montou. Né? Se vai dar certo, eu não sei. A gente já está com uns 20 clientes já desse tipo de entrada, a gente está começando ali a testar para ver como é que funciona. E torcer que esse cara cresça para ele ir para a empresa normal, para de umas contabilidades, que são outros produtos. Isso. Então a ideia toda é essa, tá? Mas o comercial é isso, né? Tipo assim, a dificuldade que eu vejo de você montar o comercial, primeiro é o seguinte, o comercial tem que entender um pouco de contabilidade. Esse negócio, não precisa entender um pouco de contabilidade, porque tem que entender qual é a dor do cliente. Tá? O contador também, ele tem que investir no comercial. Cara, você pode botar 6, 7 meses aí só treinando. 6, 7 meses de treinamento até começar a entrar naquela caixa, ali naquela cabecinha ali, né? Coisas da contabilidade. Eu ainda tenho dificuldade de fazer reunião com um cliente sozinho, por exemplo. Um pocket, às vezes, eu já até fiz, dependendo, porque é mais tranquilo. Agora, se for um cliente, eu não faço. Um cliente maior, eu já não faço. Porque, às vezes, ele pode fazer uma pergunta muito técnica que eu não vou conseguir responder. E aí, eu vou ter que ser sincero com ele, vou ter que pedir para um técnico ou pedir para o Danilo me auxiliar para passar essa resposta para o cliente. E às vezes pode acontecer. Mas também já aconteceu muito, por exemplo, de eu achar que um cliente grande ia perguntar 1000 coisas e nem perguntou, e um cliente menorzinho perguntou 1 milhão de coisas que eu também não saberia responder. Por isso que o treinamento ele é muito importante, ele continua sendo constante, igual eu te falei, né? Que igual o Danilo falou, ainda pego estudando e muito mais, tiro dúvida com o pessoal. Porque realmente, você pensa, um contador passa o quê? Mais de 4 anos estudando. E mesmo assim, tem várias coisas que mudam e ele precisa se atualizar. Não, e uma coisa é estudar, outra coisa é o mercado, né, cara? Agora, você pensa uma pessoa que nunca estudou para poder vender isso. Então, realmente, tem que ter sempre treinamentos ali, né? E tem que ter um suporte, alguém ali que se... Porque, por exemplo, se for no WhatsApp, já é mais tranquilo. Às vezes às vezes eu já pesquisei muita coisa no Google, falei pro cliente ali por cima, e depois falei assim, e aí eu jogava para ele, vamos fazer o seguinte, vamos marcar reunião com o nosso contador especialista, porque eu tô te falando aqui a situação por alto, mas dependendo se tiver um detalhe ou outro diferente, é melhor que você tire exatamente a dúvida com ele, porque ele vai te explicar melhor conforme a sua situação. E aí muitas vezes eu conseguia marcar a reunião com o cliente por isso. E com a reunião a gente já conseguia, ele gostava ali do atendimento, gostava da reunião, ficava feliz e tal, gostava do preço, fechava. Bem rápido. Os clientes que geralmente vêm da internet. Agora, os clientes grandes, aí é aquela questão, a tomada de decisão, ela é demorada. Inclusive, teve uns clientes maiores que eu até fiz, e um que chegou a fechar com a gente, que ele estava mais de 1 ano namorando a Advance. 1 ano. E ele namorava tudo. YouTube, Instagram, Google. Olha como é importante. Gente, para o comercial dar certo, tem que investir. Não adianta. Não é chegar Não, tem que... Para o comercial dar certo, você tem que investir. E aí eu vou te falar, não é só investir no comercial, mas tem que investir no marketing. Porque o marketing o cara vai olhar, ele vai desejar, ele fala, pô, isso aqui tá legal, então é Instagram, cara. Você tem que estar no YouTube, botar vídeos lá, você tem que ser ativo nisso. Não adianta, cara. E o retorno não é tão imediato, o retorno demora mesmo. Né? A gente hoje começa já a ter frutos do que a gente começou a montar lá 1 ano atrás com a Ana Júlia. Né? Mas, cara, tipo assim, se fosse pensar em dinheiro, eu falava, desiste, porque isso não tá dando. Cara, tem que ter constância. Não adianta você falar assim, não, deixa que eu vou fazer. Cara, se você não respirar comercial, você não faz. Então, e sempre dá para melhorar, né? Que é o que você fala para mim. Não gaste dinheiro à toa. Eu vou contratar
um cara para fazer o comercial comigo. Não vai dar conta, cara. A não ser que você fique 90% do tempo no comercial. Se você consegue fazer isso, pô, fechou. Mas se você não consegue, não, eu ainda estou na operação, estou na folha fiscal e tal, não sei o quê, não dá certo. O ideal qual é? Contrate, eu acho que vale muito a pena você ter uma assessoria de comercial que entenda, mas vale muito a pena você ter uma pessoa exclusiva para o comercial, onde essa pessoa ela vai começar a desenvolver script, ela vai começar a desenvolver a parte do WhatsApp, isso. Ela vai desenvolver o Instagram, ela vai desenvolver o YouTube, ela vai desenvolver os blogs, cara. Olha quanta coisa que a gente tem para poder desenvolver no comercial. Muita e, cara, coisa. A gente não dá conta de fazer isso. Então, você quer investir no comercial? Cara, invista que eu acho que vale a pena. Porém, contrate alguém que entenda. Aí eu indico a DPG, que é o que a gente usa aqui, tá bom? Contrate uma pessoa específica com perfil de comercial e essa pessoa ela vai ter que ser treinada, cara. Por quê? Porque ela tem que entender de contabilidade, ela tem que entender do mercado, cara. Eu vou te falar, você pode colocar uns 6 meses pelo menos aí, para ela começar a dar resultado, cara. Eu acho que se você montar esse cenário, show de bola, eu tenho dinheiro, eu vou investir e aí eu começo a ter o retorno, né? Uma coisa que me perguntam muito, Danilo, quanto é que ganha um comercial? Depende de cada empresa, cara, não tem um teto máximo, né? Comercial, ele se motiva por comissão. Né? Então, tem gente que dá a primeira mensalidade do que ele fechar, tem gente que dá 15%, tem gente que dá 30%. Aqui na Advance Contabilidade, a gente hoje está dando a primeira mensalidade. O cara fechou aqui, ela trouxe para cá, ela fechou, ela ganha a primeira mensalidade em 2 meses, né? É a segunda mensalidade, né? A gente deixou botar para a segunda. É o ideal, a gente não sabe, a gente também está experimentando também. Tem gente que fala, pô, é demais. E, cara, eu não acho demais. Eu sempre falo, a única pessoa que pode ganhar mais do que o seu é o vendedor, cara. Porque ele está trazendo cliente para cá. E se o cara está produzindo, eu quero que ela ganhe 1 milhão. Porque se ela ganhar 1 milhão, a gente também vai ganhar 1 milhão. Agora, tem comercial que ganha menos, 10%, 15% cada produto. Tem até os valores diferenciados com produtos. Né? Um fechamento, uma alteração, então tem os valores, mas novos clientes, é assim que a gente está trabalhando nesse momento agora. Honorário em si, né? Que paga recorrente. Gente, então é um desafio, né? Mas eu acho que se você montar dessa estrutura que eu falei, contrata uma empresa que saiba do comercial e contratar uma pessoa para auxiliar, no nosso caso foi na Júlia, para auxiliar a desenvolver esse departamento, cara, eu acho que vai dar muito certo. Agora, essa pessoa, cara, ela tem que ser escolhida a dedo, cara. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter um perfil comercial. Ela tem que ter exatamente a força de vontade de querer entender e ir atrás. Porque realmente, se não for uma pessoa que vá atrás, uma pessoa que queira, uma pessoa que... não vai dar certo. Ela realmente tem que querer, senão não vai. E uma coisa é... Mas comercial tem speak, prospecção. Né, cara? Mas é porque é diferente, como eu te falei. O comercial, para contabilidade, é diferente. A pessoa tem que ser diferente também. Porque foi igual na entrevista, não sei se você lembra, na entrevista você falou, é um desafio. O Danilo foi muito sincero comigo, ele falou, é um desafio, é um departamento que está iniciando, a gente vai começar a fazer aqui tudo mais, vai testar, a gente não sabe também se vai dar certo, se vai dar muito certo. Ele foi muito sincero. Então, assim, você tem que também ser muito sincero com a pessoa que você vai contratar para ela ter uma noção do que ela vai enfrentar um desafio. Porque uma coisa é eu trabalhar numa loja de roupa que tem chegando cliente, por exemplo, né? Toda hora. Outra coisa é eu trabalhar numa gráfica onde o cara, por exemplo, o mercado, ele é obrigado a estar comprando rótulo, equipamento de automação, o tempo inteiro. Ele está com aquela necessidade o tempo inteiro, então ele vai atrás. A venda da contabilidade em si é o que a gente falou. O cara tem uma obrigação, então ele não gosta de receber uma ligação. Eu já tenho um contador. Desliga. Uma coisa é você fazer, por exemplo, prospecção ativa de cliente para qualquer segmento e outra coisa é você fazer uma prospecção ativa para contabilidade. Porque foi o que eu falei. Já tenho um contador. Eu já tentei vários argumentos e não dá certo. Como que eu consegui? Que foi o que o Danilo falou. A indicação é muito importante. Mas eu acho que tem que ter ali... E aí, várias... contabilidade trabalha de uma forma, eu acho que não tem um padrão, você não precisa bonificar o cliente em dinheiro, aí você tem várias formas. A gente está fazendo um treinamento que eu vi que no contador, ele dá um desconto no honorário, dá um honorário para o cliente se ele indicar. Qual é o treinamento? É da ABS? Gente, aqui a gente, cara, deixa eu te falar uma coisa, a gente aqui, quando a gente não tem habilidade, a gente procura ajuda. Não tem problema nenhum, não. Então, a gente já procura ajuda do Anso Fernandes, a gente hoje está com a DPG, a gente comprou um treinamento da ABS, a gente sempre está buscando novas habilidades, tá? Isso pra gente é normal, super normal pra gente, cara. O programa de indicação deles, eles realmente
tem uma trilha daquele programa de indicação. Não é só, vou te indicar aqui, me indicou e pronto. Eles têm toda uma trilha de realmente como que segue. Por quê? Para a contabilidade, o mais forte é a indicação. Se você tiver um programa de indicação bem estruturado, você vai conseguir sempre ter vendas. Então, ali sempre... o CS também entra como muito importante de você entender se o seu cliente ali está satisfeito com o seu produto e tudo mais. Você pode estar pedindo uma indicação. Eu acredito que para o contador que não tem um comercial, mas queira iniciar, mas aí está precisando de dinheiro, precisa aumentar o ticket, ele mesmo pode tirar um tempo da rotina dele para fazer isso e ele pode começar com a própria carteira dele. Então, ele pode pegar ali os clientes que estão mais tempo com ele, os clientes que ele sabe que está satisfeito, ligar, ser muito sincero, olha, eu estou buscando aqui, tá divulgando o meu serviço aqui nessa sua área, por exemplo, da área da saúde. Estou conversando com os meus clientes aqui da área da saúde, que eu estou querendo focar mais, ampliar mais. Eu queria saber se dos seus amigos empresários da área da saúde, você tem 2 contatos que você poderia me indicar? E aí, dependendo se der certo a minha reunião com eles, a gente pode ver de eu dar um desconto para você no seu próximo honorário, algo do tipo assim. E aí, eu acredito que dá muito certo. Gente, você monta uma lista quente de leads para você vender. Olha só que interessante, cara. Isso é coisa de comercial, tá? Porque o contador na operação, ele não faz isso, cara. Para mim isso é muito estranho, entendeu? Agora, você tendo uma pessoa que tem esse perfil e faz isso, tipo a Ana Júlia, é muito simples para ela. Por isso que cada pessoa no seu lugar, tá vendo, cara? Eu já não teria nem tempo de ficar ligando para cliente. Ai, cara, liga para cliente e tal. Cara, ela não, ela pega lá, liga, já se apresenta e vai, não sei o quê. Você tá entendendo a diferença? E é uma coisa que eu quero fazer, inclusive, depois do evento aí, que eu quero ligar para alguns clientes aí, ver se eu consigo algumas indicações e pegar essa lista quente, né? E aí conversar com o nosso ADM, conversar com o nosso financeiro, para pensar como que a gente pode estruturar, que seja uma coisa que não seja também incômoda para os nossos clientes, né? Já pensei também em fazer até reuniões presenciais para pegar essas indicações, para ser algo diferente, levar uma lembrancinha ali para o cliente, porque é relacionamento mesmo, gente. E aí eu falo, né? Essa é uma das formas de você fazer prospecção de clientes, de uma base quente de leads, por indicação, né? No treinamento também que a gente está fazendo da UPS, eles falam que não se vende contabilidade por telefone, mas você vende produtos extras contábeis por telefone. Então, uma recuperação tributária, por exemplo, talvez é muito importante para o cliente te ouvir numa ligação, ou no e-mail marketing, ou até numa mensagem no WhatsApp. Na verdade, você pode vender outros produtos, né? Às vezes você certificado digital. Você pode vender não contabilidade, mas outros produtos, né? Eu vi um vídeo muito bom essa semana falando que a contabilidade, na verdade, você não deve pensar na contabilidade só como contabilidade, você deve pensar como um pool de negócios. Você tem um pool de negócio, você tem um hub de negócio, você tem clientes para isso. É só você perceber o que é que o cliente precisa. E não é só seu cliente, todo o Brasil precisa de alguma coisa. Então Exatamente. É você conseguir enxergar isso e conseguir vender isso, né? Mas esse é o desafio, né, Ana Júlia? Com certeza. Esse é o desafio. Então, gente, vocês que estão tentando aí montar um comercial, cara, dá certo, mas tem que ter investimento e tem que ter continuidade. Isso. Não adianta você fazer um mês, parar, depois voltar daqui a 3 meses, aí nada funciona. Que o resultado é a longo prazo mesmo. Então, a minha dica qual é? Vai contratar uma agência, super certo contratar de agência, mas você tem que ter alguém que respire comercial. Precisa ser contador? Não, cara, às vezes o cara não tem esse perfil de venda, né? Todo mundo fala assim, todo mundo é vendedor. Claro que é, mas tem aqueles que são mais fortes, né, cara? É lógico que a Advance Contabilidade está há 30 anos, ela não estaria aqui se eu não fosse vendedor. Mas não é minha força ser vendedor, cara. Não é essa a questão, entendeu? A gente consegue fazer. Mas, então, tipo assim, invista numa agência, acho que vale super a pena. Mas, cara, se você não tiver tempo de respirar comercial o dia inteiro, porque você vai ter que implementar várias coisas e você vai ter que aprender... Gente, aprender Pipe Run, aprender RD Station, aprender de lead loves. Cara, eu não tenho tempo para isso, cara. Também, que é super a Forci também. Gente, eu não tenho tempo para isso. Então, quem faz isso? O departamento comercial. Aí começa a funcionar o seu departamento comercial. Eu acho que vale super a pena. Tipo assim, eu já deveria ter feito isso bem antes. Mas no dia a dia a gente não consegue, né? Mas hoje nós estamos montando o nosso departamento. A Ana, que é a nossa primeira vendedora, e eu espero daqui a um ano e meio já ter mais 2, 3 junto com ela para a gente fortalecer mais ainda nosso comercial. E também eu acho que é uma coisa que a gente poderia falar aqui, porque muitos contadores também vão atrás do marketing, né? Só que não adianta também você fazer um marketing muito bem feito, fazer um tráfego pago, fazer várias coisas se você não tem ali tempo e uma pessoa para atender
quem for chegar para poder tirar as dúvidas, para poder mandar as propostas, que foi aquela questão que a gente falou de ter que ser um atendimento muito rápido. Cara. Como que você vai fazer um marketing, aí você dá um boom ali, chegam uns clientes, eles ficam interessados, e aí você não consegue ter tempo, não consegue atender, não consegue retornar. Por isso que é importante você ter uma pessoa. Teve 2 clientes que eu fechei no domingo. Que eu tava em casa vendo futebol, de repente alguém chamou pelo domingo, que ali o lead chegou, eu comecei a conversar, foram 2 advogados. Cara, fechei com eles no domingo, porque com certeza ele chamou 10, só eu atendi. Foi. Aí eu falei, rapaz, será que eu preciso botar aqui um plantão de repente? É uma coisa que a gente pensa. Será que põe aqui um plantão no domingo de Pelo repente? menos um atendimento online ali. Um Cara, plantão online. Coisa. Gente, mas é isso, tá? Mais um episódio aqui do nosso De Contador a Empresário Contábil. Espero que esse episódio aqui tenha te ajudado, tenha aberto sua mente, tenha tirado algumas dúvidas. Se tiver dúvida, fala aqui embaixo. Aproveitando, tapa no dedão, siga a gente no canal, comente, compartilhe. É muito importante esse compartilhamento. Por quê? Porque conhecimento a gente compartilha, cara. A gente não guarda só pra gente, a gente compartilha. Cara, quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Essa é a verdade. E lembrando também que a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente está colocando sempre avisos de podcasts novos, materiais, e-books, mentorias gratuitas, tá bom, pessoal? Vou deixar o link para vocês aqui embaixo também. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais.